Bem-vindo ao Viver com Virtude. Nosso objetivo é abençoar você com mensagens de paz, sabedoria e motivação. Se inscreva, comente e compartilhe esse vídeo. Nos ajude a continuar essa obra. Precisamos da sua ajuda. Não é por necessidade que Deus faz milagre. Não é por necessidade que Deus muda a história. Não é por necessidade que Deus vira a página da vida de alguém. Não é por necessidade que Deus faz milagre. Não é por necessidade que coisas extraordinárias ou sobrenaturais acontecem. Está na hora da gente entender, como igreja de Deus constituída aqui na terra, como servos de Deus, como cristãos, que o que move o braço de Deus ao nosso favor não é necessidade, gente. À medida que você cria um pensamento doutrinário, ideológico na sua mente, de que o que move a ação de Deus em nosso favor é necessidade, você coloca Deus numa posição humana e não divina. Você coloca Deus na circunstância de alguém que é impelido por obrigatoriedade a abençoar alguém por necessidade. Você coloca Deus numa posição que dentro em pouco tempo, o Deus que hoje você diz amar e o Deus que hoje você diz adorar, em pouco tempo você vai achá-lo injusto. Porque você vai ver Deus abençoando pessoas que na sua perspectiva não precisariam ser abençoadas. Já tem família, já tem casa, já tem carro, não tem doença, não tem enfermidade, tem filhos, tem empresa, tem estabilidade social. Para que Deus abençoa ele tanto? E vai começar a ver outras pessoas lutando contra o câncer, com filhos afastados da casa de Deus. E por mais espiritual que você pense que seja, em pouco tempo, se você continuar colocando Deus na posição de alguém que só abençoa baseado na necessidade do ser humano, o Deus que hoje você diz adorar nesse culto de domingo, daqui a pouco tempo, se esse pensamento continuar dentro da tua cabeça, você vai achar ele um injusto. Por que aquela irmã que ora está passando prova? Por que aquele irmão que é íntegro está passando dificuldade na saúde? Por que aquele policial que não é corrupto não troca de carro? Por que Deus não abençoa ele? Mas por quê? Porque ao longo dos anos, dentro da nossa cultura, e o que é a força da nossa cultura, gente? É aquilo que é colocado na nossa cabeça de maneira muito sutil e muito paulatina, devagar, a conta-gota. Aquilo que é colocado na sua mente devagar, paulatinamente e a conta-gota, tende a formar em você um pensamento muito mais forte do que você sentar numa cadeira de sala de aula para aprender alguma coisa. É por isso que a força da cultura é mais forte do que a força do conhecimento. A força da cultura, ela é mais forte do que aquilo que é aprendido num quadro negro, porque ela entra intrinsecamente dentro de nós e acaba se tornando parte de quem nós somos. Então a gente começa a pensar que na verdade todos os nossos pensamentos fazem parte de uma expressão de liberdade onde eu penso o que eu quiser, porque na verdade você não se lembra que foi levado a viver uma vida onde você foi educado a pensar do jeito que você pensa hoje e acha que pensa espontaneamente. Quem desenvolve isso é a cultura. E eu não estou dizendo que é errado, é normal. Todo mundo aqui será influenciado pela sua cultura social, familiar, pela cultura brasileira, por exemplo. No nosso caso aqui, trazer a manifestação da graça, falar sobre o cristianismo, falar sobre a abundância nos nossos dias hoje, sem confundir a cabeça das pessoas com teologia da prosperidade e doutrina triunfalista e etc., se torna um desafio. Por quê? Porque as pessoas normalmente acreditam em dois extremos. Ou elas acham que tem que prosperar e arrebentar a boca do balão toda hora para provarem que tem sucesso no cristianismo, ou elas acham que é o outro lado, o que o catolicismo chamava de franciscano, que é você acreditar que não tem que ter nada para poder a sua santidade ser legítima.
Quando na verdade Jesus não é nem tanto nem tão pouco, é o homem do meio, do equilíbrio. Então preste atenção no que eu vou dizer. Doutrinariamente falando, a gente foi levado a pensar de um jeito que a gente pensa que é próprio, mas que na verdade foi educado pela força da nossa cultura. E agora eu estou falando a nível Brasil. Completa para mim, por favor. Eu estou falando a nível... A gente foi educado de uma forma que quando a cultura do céu, a cultura do reino de Deus toca na terra, nos nossos corações e na nossa mente, pelo poder da palavra que liberta, antes dela ser aceita, primeiro a gente vive um choque. Um choque de realidade. É igual quando você visita um outro país, que come uma comida que você não come, que fala de um jeito que você não fala, que se veste de uma forma que você não se veste. Quem aqui já fez missões dentro de aldeia, sente o choque que é você conseguir numa linguagem, ou tupi-guarani, ou num dialeto que você não conhece, tentar pregar o evangelho para alguém que tem uma cultura totalmente distante da sua realidade. Antes de haver aceitação, primeiro vai haver um choque. Completa aí. Antes de haver aceitação, primeiro vai haver um... Olha para quem está do seu lado e diga assim: o evangelho está fraco. Diga: o evangelho, antes de ser aceito, primeiro ele te impacta. Olha para quem está do teu lado e diga para essa pessoa: você precisa ser chocado com a palavra de Deus. Chocado. Você precisa viver um choque de realidade entre o físico e o espiritual. Você não pode tentar tornar isso homogêneo. Você sabe por que tem gente que está neutro? Sabe por que tem gente que não vive uma virada de vida? Sabe por que tem gente que anda com Cristo sem conhecer a Cristo? Sabe por que tem gente que vê Deus movendo na vida dos outros, não vê movendo nele? Porque ao invés de aceitar o choque, ele tenta tornar uma mistura e ser um pouquinho de cada coisa. Quando então começamos a compreender o evangelho de Cristo dentro da nossa cultura de vida, de família, cultura social, financeira, presta atenção, não perca isso aqui não. Quando então é introduzida a cultura do céu, do verbo vivo, da verdade que liberta, dos princípios do Senhor, a gente então vive um choque muito grande. Por exemplo, a maior manifestação de Deus para nós é a sua salvação, que é concedida a nós por graça e não por mérito. Isso é básico, não é? É concedido por graça e não por mérito. Camila, o que eu faço para Deus me amar? Nada, Deus já te ama. Camila, há alguma coisa que eu possa fazer para Deus me amar mais do que Ele já me ama? Não, não há nada. Deus te ama exatamente como já te amava antes de você amá-lo ou reconhecê-lo. Camila, você está dizendo que antes de eu ser crente, Deus me amava, e agora que eu sei que Ele me ama e eu sirvo a Ele, Ele me ama igual, sem tirar nem pôr. Camila, mas por que eu sinto diferença? Você sente diferença no relacionamento, porque você agora se relaciona com Ele de forma diferente e por consequência Ele se relaciona de forma diferente com você. Então por isso que você sente diferente. Mas o amor de Deus é inalterável por você e pela humanidade. Não há nada que você faça de certo para Deus te amar mais do que te ama agora. E não há nada que você faça de errado que faça Deus te amar menos do que Ele te ama agora, exatamente como você está. Chamamos isso então de quê? De graça. Vamos lá, qual é o nome disso? Graça. É por graça que Ele manifestou a sua salvação a cada um de nós. Quando Jesus fala sobre a obra da salvação, e Ele ensina no sentido de fazer o homem compreender o que é a obra da salvação, falando isso aos seus discípulos, Pedro, ao ver a expressão de Jesus sobre como será feita a obra da salvação, vai ter uma palavra em sua boca. Ele vai dizer assim a Jesus: mas Senhor, então é impossível ao homem salvar-se a si mesmo. Jesus não diz que não é. Jesus vira para Pedro e diz: exatamente, é impossível. Por isso que eu vou salvar vocês. Vocês não se salvam, sou eu que vos salvo. Vou te perguntar então aí agora: quem te salvou? Quem te salvou? Bora, meu filho, quem te salvou? Jesus. Camila, e o que eu fiz para merecer isso? Grita para o teu irmão e diga: nada. Nada. Você só merecia o inferno.
só merecia o inferno. Se a graça de Deus sair de você como um pêndulo de ferro, como um pedaço de ferro que é afundado na água, assim a sua alma descerá ao inferno. Será impossível reverter esse quadro, porque não temos absolutamente nada que nos torne merecedores da salvação que Jesus conquistou por nós. Por isso ele diz, para vocês é impossível fazer isso, por isso quem vai fazer isso sou eu. Então vou perguntar pela terceira vez, quem nos salvou? Quem nos salvou? A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a força, a Ele o domínio, a Ele o poder, a Ele toda a nossa gratidão. Então vamos lá. Isso é graça. O texto diz, não vem de vós, é dom de Deus, porque é graça. Agora vamos então simplificar a graça da melhor maneira possível. O que é graça? De acordo com a palavra, favor e merecido. Então, por mais que eu não tenha nada que me dê mérito para ser salva, pela graça tenho direito. Olha como é que a coisa já muda. Direito à salvação. A graça me concedeu direito à salvação. Salvo. Aleluia. Aleluia. Salvo. Camila, se eu já estou salvo, aí vem de novo dois polos distantes, um lá e outro cá. Se eu já estou salvo, não preciso fazer nada, porque não foi nada que eu fiz que me salvou, foi o que Ele fez. Porém, a única maneira de reconhecer quem foi alcançado pela graça é percebendo nesta pessoa a manifestação do desejo de agradecer. Como, Camila? Falando, segundo a Bíblia, não, servindo. Então a gente não serve a Deus para ser merecedor do que já recebeu, porque ainda que você dedicasse para Deus todo o seu tempo, de acordo com a carta de Tiago, no final do dia você deveria se considerar um servo inútil, porque todo trabalho, nem todo sangue, nem toda vida, nem todos os seus anos, nem todos os seus minutos, nem todos os seus segundos teriam o poder de pagar ou de justificar aquilo que Ele fez por você. Quem está entendendo isso, diga amém. Uma vez que não há nada que eu faço para justificar isso, eu não o sirvo para me justificar, eu o sirvo para agradecer. Eu o sirvo para manifestar o tamanho da minha gratidão em ter sido salva por Ele. Até aqui quem está entendendo, diga glória. Aleluia. Então não tem esse papo de graça superabundante. A graça não precisa de um hiperlativo para ser boa. A graça é a graça e do jeito que ela é suficiente. Ok? Mas por que eu tento trazer um hiperlativo em cima do que é suficiente? Para tentar justificar o que eu não quero fazer sobre a justificativa da graça. Camila, eu não entendi, vai entender agora. É essa cambada que não quer mudar de vida, porque não dá para chamar de povo, porque povo se rende, povo é submisso, povo é ovelha, povo tem pastor, povo é orientado, então não dá para chamar de povo. É essa cambada que não quer se submeter, que não quer renunciar, que não quer demonstrar gratidão por intermédio de serviço como linguagem do seu amor, que já premedita os pecados que não vai renunciar sobre a justificativa de que eles já foram pagos. Isso não é amor, isso não é gratidão. Segundo Paulo, isso é gente que, se tivesse Jesus em carne diante deles, repetiriam o processo do Calvário todo dia. O que Paulo está dizendo é que quem age assim crucifica Cristo todo dia, e no final do dia pisa no sangue dele. Não sou eu que estou dizendo, o apóstolo Paulo disse isso, só estou reproduzindo. Esse é um polo. E qual é o outro polo? Os santarrões. Qual é o outro polo? Os que acham que, se santificarem demais, poderão pagar a santidade, ou melhor, a graça que receberam.
sem saberem que, na verdade, no final de tudo, vão queimar no mesmo fogo do inferno que qualquer pecador que não tenha reconhecido a Cristo. Por quê? Porque pecaram no adultério? Não. Porque usaram drogas? Não. Porque tinham vício de pornografia? Também não. Mas porque tiveram um pecado que é tão degradante como qualquer outro. Qual, Camila? O orgulho da santidade. E hoje Deus nos traz aqui nessa reunião de domingo. Renda graças ao Senhor por estar aqui. Renda graças ao Senhor por estar aqui. Oh, glória! Para dizer para nós, nem tanto nem tão pouco, eu quero que você seja um discípulo equilibrado. Equilíbrio é a resposta. Camille, aonde eu alcanço o equilíbrio? Em Cristo, é só você perceber. Jesus, em todas as versões, é o homem do meio, não para ser neutro, mas para equilibrar os pratos. Você sabia, por exemplo, que Tsidekenu, quando você separa a etimologia da palavra no hebraico, não significa o Senhor é a minha justiça, significa o Senhor é o Deus dos pratos equilibrados. Só quem já comprou no varejo, naquela balança, que tinha que colocar peso de um lado e ver o prato subir e descer, sabe do que eu vou dizer agora. Quando o texto diz dos pratos equilibrados, está dizendo que a justiça de Deus não é como a nossa é como trapo de imundície, que é qual, Camila? Para você ver justiça ser feita, na visão humana, é sempre assim. Para alguém se dar bem, o outro tem que se dar mal. Para você sentir que justiça foi feita, alguém tem que ser preso. Essa é a justiça dos homens. E qual é a justiça de Deus? A equidade. Por isso, na etimologia da palavra em hebraico, o que chamamos de o Senhor é a nossa justiça, na verdade significa o Deus que equilibra os pratos. Camila, não estou entendendo não é o ponto principal, já volto para a palavra. Mas é importante dizer isso aqui para alguém, porque tem gente aqui que está quase ficando com orgulho da santidade e vive orando e dizendo, faz justiça a Deus, faz justiça a Deus. Só que você quer que faça a tua justiça. Qual é a tua justiça? Dá de espada nele, prende ele, arrebenta com ela, fecha a porta para ele, faz assim, faz assado, dobra joelho, sobe monte, jejua e fica dizendo por causa dessa situação, seja contenda familiar, dificuldade financeira, faz justiça a Deus, faz justiça. E parece que você não vê Deus entrando e fazer a justiça. Vai protelando, vai arrumando um cadinho de cá, um cadinho de lá. Aí você aumenta a campanha de oração e diz, faz justiça a Deus, faz justiça a Deus. Aí parece que eu vejo Deus dizendo, eu vou agir com misericórdia, eu vou equilibrar os pratos. Por quê? Porque se eu fizer justiça, a primeira casa que eu arrebento é a tua. Porque você não é tão santo quanto pensa que é, não. Você não é tão justo quanto pensa que é, não. Ao invés de dobrar o joelho e começar a pedir justiça, primeiro tente o recurso da misericórdia, para que você possa ver a mão de Deus agindo em seu favor e não contra você. O que chamamos de justiça, segundo a nossa visão, para Deus é vingança. Mas Ele também executa esta obra, por isso Ele diz, minha é a vingança. Aí é com Ele. Volta para o texto para a gente não fugir e não entender, não deixar de entender. Vemos então pessoas querendo trazer mérito sobre aquilo que é impagável. E hoje Deus te trouxe aqui, como eu já disse e direi de novo. Te trouxe aqui para dizer a mim e a ti, nem tanto nem tão pouco. Está na hora de você entender que você é a geração que traz equilíbrio para essa sociedade. Presta atenção, olha para quem está do teu lado e diga, não é para ser neutro, é para ser equilibrado. Já parou para ver que Jesus estava sempre no meio? Não para ser neutro, mas para ser equilibrado. Na cruz do Calvário haviam três, o texto relata, um à direita e o outro à esquerda. E ele estava bem aonde? Bem aonde? Bem aonde? No meio. No dia que ele curou a mulher encurvada, que jazia há mais de 18 anos, ele estava no templo no mesmo lugar que ela. Mas ao invés de liberar a palavra para curar, primeiro ele traz ela para o
meio. Ele diz: vem para o meio, minha filha, vem para o meio. Quando ela vem, ele a cura. Você vê a manifestação do Filho do Homem no Antigo Testamento. E quando Sadraque, Mesaque e Abednego estão prestes a ser queimados dentro da fornalha ardente de Nabucodonosor, o texto diz que um dos soldados vai à porta, olha ao longe, e ele diz: nós não colocamos 3 lá dentro? Sim, mas eu vejo 4, e o 4 caminha no meio deles. João vai relatar que em Apocalipse ele viu os 7 castiçais de ouro. Haviam 7, número de plenitude, mas o texto diz que na visão do Cristo glorificado, ele não estava parado nem na direita e nem na esquerda, mas ele passava entre os 7 castiçais de ouro. O Senhor está dizendo: equilíbrio. É profético, é uma forma de ver. Eu não estou sentenciando, não. Eu separo o que é doutrinário e o que é profético. Mas pare para pensar, olhe para cá. Você não é mais a geração dos seus pais, mas também não é essa geração nova. Como assim nova? Tem uma galera atual que enriquece um ano que a gente leva 10 para construir. Reconheça seu lugar. Se você passou dos 20, você já não pode ser chamado de geração nova, você já é intermediário. Eu não estou falando isso, não é sobre ser velho ou ser novo, é sobre discernir os tempos. Eu sou da época que um homem de 40 anos podia ser galã da TV. Hoje o cara de 40, que ainda é um galã, faz o papel de avô. Porque eles botam quase uma criança para contracenar a protagonização da trama. Por quê? Porque não é mais atraente. Então presta atenção. No mundo, na vida, na igreja, na área espiritual, nem tanto e nem tão pouco, vez ou outra, a gente também se sente totalmente fora de contexto. Você pensa: eu não sou tão raiz quanto os meus pais, não vivi as experiências dele. Vamos falar a verdade? Tem filhos aqui que o pai foi sobrenatural, mas o que restou para você foi contar a história do que ele viveu. A vida não te permite levar a vida que ele tinha. Hoje você tem televisão, tem entretenimento. Aí você diz: papai era mais santo, mas era um pouquinho mais fácil também, porque ele não tinha nada. Você desculpa, mas eu sou honesta. Estou aqui para glorificar Deus, não estou aqui para glorificar homem nenhum. Claro que isso não tira de nós, todo sacrifício. Irmãos, nós não somos apesar deles, nós somos por causa deles. Se não fossem os pais na fé, os homens de Deus, as mulheres pioneiras, que protagonizaram questões do século 21, que hoje só não são problemas para nós, porque eles desbravaram no peito e na raça, arrancando o toco, fazendo o nome de Jesus conhecido, sem Orkut, sem Facebook, sem Instagram, fazendo culto no meio do mato e atraindo multidão debaixo do poder de Deus. Então eu quero que você entenda, eu não estou aqui para falar mal, eu só estou aqui para você entender qual é o seu lugar. Também não somos como essa geração que se apresenta agora. Com todo respeito, eu sei reconhecer o meu lugar. Sei o que sou, sei o que posso, sei também o que não sou e o que não posso. Não sou como eles. Há 10 anos atrás eles olhavam para mim e diziam: você é incrível. Hoje eles dizem: minha mãe te mandou um beijo. Eu sei qual é o meu lugar. E quem está ouvindo essa palavra está no mesmo lugar que eu, independente da idade, e eu vou te dizer por quê. Porque você não se sente como eles, e também não se sente como seus pais. Eu vou dizer por quê. Porque você não avança como os que estão à sua frente, não pode voltar aos que ficaram atrás. Aí você diz: que lugar então é o meu? E o que mais você tem sentido em aflição na tua alma e na tua mente é que você tem sensação de atraso todo dia em relação a todo mundo. Você não está em depressão porque não tem dinheiro. Você não está em depressão porque ainda não tem namorado. Essas questões podem te incomodar, mas não são as questões fundamentais. O que perturba a tua mente é olhar no Instagram, ver que as pessoas têm uma vida resolvida e você ainda não sabe qual é o seu lugar. Não me sinto como eles, os da frente,
Também não me sinto como eles, os de trás. E essa geração está ficando com a mente bugada, perturbada, porque não entendeu que você não tem que ser os da frente e não tem obrigação de reproduzir os que os de trás fizeram, porque você é a geração que vai trazer equilíbrio entre as duas partes. Se essas palmas são de esperança, aumente elas, porque nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou te botar no teu lugar, num lugar que funciona, no lugar que você cumpre o teu propósito, no lugar que você entende porque foi chamado, no lugar que você não tem que se embolar com a frustração todo dia. Olha para quem está do teu lado e diga: você tem um lugar. Alivia o compressor do retorno para mim, por favor. Diga de novo: você tem um lugar. Grita para ele ou para ela e diga: você tem um lugar. Fala rasgado assim para ela: e não é lá e nem ali, é aqui. Deus não te prendeu no futuro, nem te segurou no passado. Você é a geração que vai revolucionar o presente. Você vai trazer um novo tempo. Ouça isso tudo que eu estou falando, porque hoje eu vou pregar de trás para frente.